seja muito bem-vinda a mais um episódio desse podcast, um espaço para falarmos sobre assuntos que vão muito além das finanças. Eu sou a Kemi, especialista em organização financeira e estudiosa comportamental. E a nossa convidada de hoje, eu a conheci através da Rafa, astróloga que já participou aqui do nosso podcast, já foi minha mentora de negócios e assim, não tem como conversar com a Ana e não sair assim com o mínimo da cabeça bugada de tanta informação, de tantos insights e ideias. Por isso que está sendo muito legal poder trazê-la aqui para a gente conversar um pouco. Ela que é mentora de autoconhecimento e espiritualidade, especialista certificada pela Quantum Human Design e fundadora da Academia Galáctica, canceriana com ascendente em Virgem e lua em Áries. Então seja muito bem-vinda, minha querida Ana. Obrigada, muito obrigada por você estar aqui, por você ter topado esse convite. Muito feliz de estar aqui com você também. O APA, nosso cãozinho refletor, fazendo uma participação especial para quem estiver ouvindo, né, o áudio. Se quiser abrir o vídeo para dar uma olhada nesse cachorro fofo também, convido vocês Por a fazerem favor, isso. que eu não sei nem como é que eu vou me concentrar. Eu tô falando, gente, não sei, nem eu vou prestar atenção nesse podcast direito, que eu só vou ficar olhando pro mapa. Olha lá, gente, Só tava não de deu barriga patinho, né? pra cima até agora, como é que eu faço? Dá vontade de deitar lá, falar, dá um espacinho aqui, vamos abraçar aqui, ó, fica aqui, ó. Ai, que lindo, gente. Mas obrigada de verdade por você ter topado o convite para estar aqui conversando comigo hoje, porque assim, é muito especial porque eu conheço você através da Rafa, e aí ela já participou aqui do podcast também, e aí você já foi minha mentora, minha mentora, enfim, que eu acho que mentora uma vez, mentora sempre, né? Mas tudo aquilo que a gente conversou de ter participado da mentoria, tipo, expandiu a minha mente, assim, minha vida de tantas maneiras que eu nem sei te dizer. Então, eu queria que, por favor, você começasse se apresentando, dizendo quem você é, contando um pouquinho da sua trajetória também. Ah, é muito prazer estar aqui, Rê. Bom, meu nome é Ana, eu sou fundadora da Academia Galáctica e eu trabalho hoje, né, com a Academia Galáctica com uma ferramenta chamada Desenho Humano e, em paralelo, eu também trabalho com mentoria de negócios holísticos para algumas mulheres, né, que fazem esse trabalho tão transformador de colocar a nossa magia no mundo, a nossa cura no mundo, né? Então, eu tenho essas duas frentes profissionais. Tirando isso, eu sou guardiã do APA, que é esse cachorrinho, sou esposa do Hunter, sou filha, e sempre acho muito difícil me apresentar, porque cada momento da vida a gente está sendo tantas coisas ao mesmo tempo, né? Então, mas por enquanto eu acho que essas são os papéis mais relevantes que eu tenho desempenhado. Mas aí, assim, você, voltando lá para trás, né? Tipo, você sempre já teve isso muito claro, o que que você queria. É que, na verdade, eu conheço um pouquinho, né, da sua trajetória, mas como que começou mesmo? Como que foi lá atrás até chegar, agora com a Academia Galáctica? No profissional, né? Do Bom, profissional. Ou mesmo pessoal, né? Tudo misturando, é né? muito. Vamos voltar lá para a época que a gente tem que decidir, né, o que fazer de vestibular e tal. Então, eu sempre gostei muito dessa parte de autoconhecimento, de desse mundo mais holístico, assim, né? Só que naquele momento de decidir o que fazer, eu fui pelo lado mais prático, assim, né? Então, cedendo a várias pressões, inseguranças também, eu acabei optando por fazer faculdade de Direito, que eu tinha um jeito para aquilo, porque eu sempre fui boa de escrever e eu gostava muito de argumentar, né? E de conversar, assim, de ter debates, né? Só que não era exatamente a melhor forma de aproveitar o meu potencial. E eu fui percebendo isso, né, ao longo da faculdade, eu fui percebendo o que era de fato a prática do direito, que é uma coisa você estudar e outra coisa é você trabalhar com uma ferramenta. São duas coisas bem diferentes, né? Acho que muitas pessoas que fizeram faculdade vão entender o que eu estou falando, né? Você na faculdade Sim, vê um mundo e quando você vai para a prática é uma coisa totalmente diferente, né? com E aí certeza. quando eu vi aquela prática ali, eu me formei e logo já entrei no concurso público, né? E quando eu comecei a viver o dia a dia do direito, foi que daí eu tive certeza, assim, né? Com os estágios eu já estava tendo pistas sobre isso. E aí depois com o concurso público, que é o sonho de tantas pessoas, né? Eu consegui aquele sonho para perceber que na verdade aquele sonho não era meu.
e que ele me trazia vários custos muito altos que eu estava pagando naquele momento da minha vida, né? Então, em troca da estabilidade e segurança de um concurso público, eu tinha que ficar em um lugar fixo, né? Era muito difícil a mobilidade dentro daquele modelo Hum, de trabalho. sim. Eu conheci o meu marido enquanto estava trabalhando no serviço público, então, e ele é de outro país, então, nesse momento também me custava estar com a pessoa que eu amo, né? E começou a ficar um preço muito alto, assim, além de toda a questão de eu já me sentir desconectada, não gostar do que eu desempenhava no dia a dia, me sentia muito limitada, né? E eu sempre quis, assim, guiar e ajudar pessoas, mas lá eu estava desempenhando um papel muito limitado, assim, de copia e cola, de ter que seguir uma orientação de outra pessoa, né? Então, fui me sentindo podada, sabe? Eu falo que foi uma fase como se fosse um veneno em doses homeopáticas, assim, sabe? Que cada dia um Hum, pedacinho da minha alma ia morrendo e aquilo foi ficando nossa, insustentável. sim. Então, depois de ter conhecido, né, o Hunter e várias coisas foram se somando para eu entender que realmente não era o meu caminho, né? Então, eu acho que quando a gente está num lugar assim que não tá legal, tem sempre duas opções: ou eu mudo a situação, ou eu mudo a minha perspectiva sobre a situação, né? E eu tentei muito mudar a minha perspectiva, mas realmente não era o meu caminho, né? E aí eu decidi então largar o serviço público. Eu também, durante esse tempo, né, que eu estava na justiça, eu estava me formando como instrutora de yoga, comecei a dar algumas aulas. E quando eu dei esse salto de pedir exoneração da justiça, eu não tinha muita certeza assim do que eu ia fazer em termos de longo prazo, sabe, Rê? Uhum. Eu sabia que eu queria viajar, eu tinha muito essa wanderlust assim, tava ali no auge dos meus 26 anos, doida para viajar, conhecer outras partes do mundo e tal. E que eu queria também continuar dando aula de yoga porque era uma coisa que me realizava muito na época, assim, era uma outra forma de trabalhar, né? E aí eu juntei essas duas coisas. Então passei um tempo viajando. Eu fui viajar também com o Hunter, né? A gente passou um tempo morando numa van nos Estados Unidos, acampando por lá. Depois a gente foi para a Ásia. Eu trabalhei em Nossa. alguns hostels e retiros lá dando aula de yoga. E estava vivendo assim o agora, né? Então eu tava muito ali naquele momento, poxa, é isso que eu sei que eu quero pro agora, mas eu não tinha planos para o futuro. Então, na minha mente, ainda não conseguia vislumbrar aonde eu estaria hoje, sabe? Eu não conseguia ter essa visão assim. Aos poucos, eu fui entendendo que o trabalho com o yoga, ele também não era um modelo ideal de trabalho para mim, porque eu acabava ficando muito cansada fisicamente, né, de dar várias aulas por dia, assim, Uhum. e que no fundo, assim, as pessoas me procuravam mais pelo aspecto filosófico e pela energia, assim, digamos, que eu passava e transmitia durante as aulas, do que pela prática de asana em si, né? Porque o yoga, na verdade, ele é um universo muito amplo. Então, quando a gente fala yoga, a maioria das pessoas pensa na prática de asana, na prática física, né? Ah, fiz Uhum. uma aula de yoga. Você pensa que a pessoa fez aquela prática ali de saudação ao sol e tal, né? Mas o yoga ele é uma filosofia de vida, então ele tem outras coisas, né? O yoga na raiz dele ele é a psicologia da Índia antiga. E eu via que as pessoas que se conectavam mais com as minhas aulas, elas se conectavam mais com esse lado, assim, né? De entender o yoga e não só de Da praticar os prática. asanas. Exato. E aí eu comecei a pescar informações sobre mim, né? Eu sempre fui professora, então mesmo antes dessa época de faculdade eu dava aula de inglês desde os 14 anos. Sempre tive essa vontade e desejo e paixão por ensinar. Uhum. E já dei aulas de diversas coisas, né? Então, também fui começando a entender que o yoga era um momento ali que eu estava passando em termos profissionais, ainda é grande parte da minha vida como prática pessoal e quem eu sou, né, da minha formação, assim como o direito também é, né, parte da minha vida em termos de quem eu sou hoje, mas eu não trabalho mais com isso. E aí essa mudança chegou durante a pandemia, quando eu estava lá no Sri Lanka, estava trabalhando num retiro de yoga lá,
e ia continuar fazendo esse movimento de viajar, dando aula de yoga. Tinha até um retiro, acho que era na Nicarágua, outro lugar que a gente ia, mas aí bateu a pandemia, começaram a fechar as fronteiras do país, o nosso voo para a Alemanha foi cancelado, e aí naquele momento de medo e incerteza, né, eu falei, meu Deus, o que fazer, né? O que está acontecendo com Sim. o mundo? Aham. A única coisa que eu consegui pensar de fazer foi voltar para casa. Só que eu não tinha uma casa minha para voltar, porque eu tinha largado tudo, né? Eu morava de aluguel em São Paulo, dividia apartamento com outras pessoas. Então, quando eu saí sem nada, com meu passaporte na mão e o cartão de crédito, né? Vamos lá. Ah, só Tinha feito vamos voltar. reservas, né? Financeiras e tal, mas eu não tinha, assim, uma casa minha para voltar. Eu tinha a casa dos meus pais. E aí eu voltei para casa dos meus pais, o que para mim foi uma coisa muito. Sim, o Apa está começando a resmungar aqui, que eu estou falando muito alto. Para mim, esse foi um movimento muito simbólico, né? E hoje eu entendo que toda vez que a gente volta para casa dos nossos pais, para passar um período mais longo, assim, é sempre porque existe um resgate sistêmico a ser feito ali, né? Então, Ah, que foi um momento de interessante. muita transformação, né? Porque nunca é por acaso que a gente. Se você ainda não saiu da casa dos seus pais, não é por acaso. Se você saiu e voltou também, não é por acaso. Sempre existe algum movimento de resgate, né? Que ainda não foi feito ou que precisa ser revisto. E eu vi aquilo como uma oportunidade. Foi muito difícil porque, ao mesmo tempo, quando eu saí, fiz todo aquele movimento, né, de sair da justiça, parar de trabalhar com direito, na época foi muito difícil para os meus pais aceitarem esse movimento, né? Eles tinham muito medo por mim do que ia acontecer, se eu ia conseguir me Uhum. estabilizar financeiramente, né? Eu tinha reservas ali que durariam um tempo finito, não tinha me aposentado, né? Estava vivendo de renda passiva ainda. Então, era muito desconhecido, era muito ousado, era uma coisa totalmente fora da caixinha da minha família, que meus pais, os dois, são funcionários, né, públicos. Minha mãe já aposentou, mas trabalhava no Banco do Brasil. Então, aquele movimento ali foi um movimento de bastante desconforto. E a minha versão de fracasso, entre aspas, né, seria ter que voltar para casa dos meus pais. Porque eu Entendo. via esse movimento como uma consequência de não ter dado certo, entre Uhum. aspas, o meu plano, né? E no final eu me vi tendo que encarar exatamente o meu maior medo, só que por um motivo totalmente alheio ao meu controle e às circunstâncias do que eu poderia ter feito, né? Então, não Uhum. foi por um fracasso, entre aspas, assim, financeiro, do sentido de, viajei, gastei todo o meu dinheiro e agora vou voltar para casa dos meus pais. Foi por conta de uma pandemia, né, que me colocou naquele lugar. Sim. Enfim, foi uma escolha também, né? Então, ao mesmo tempo que eu escolhi também, foi as circunstâncias que me levaram a fazer essa escolha. E estar naquele lugar de desconforto, assim, trouxe para mim realmente um renascimento. Eu até brinco que foi como se eu tivesse nascido de novo, porque eu fiquei exatamente 9 meses morando junto com os meus pais. Olha, que E o simbólico. Hunter, muito simbólico, né? Então, foi realmente um renascer, assim. E tudo mudou, nosso relacionamento mudou muito, assim. Hoje meus pais super aceitam e me Oh, encorajam a seguir, né, o meu caminho. E nesse tempo, então, foi que eu conheci o tal do desenho humano, que é a ferramenta que a gente trabalha hoje como carro-chefe ali da Academia Galáctica, né? A Academia Galáctica ela tem muito também da minha visão, né? Da minha visão como uma instrutora de yoga, da minha visão alquímica, simbólica. Então, é um desenho humano com um tempero diferente, que é o temperinho da Ana é o aqui, da seu, Rafa, também, é. que hoje trabalha comigo, né? Sim. Mas é a ferramenta principal com a qual a gente trabalha hoje. E ela chegou para mim nesse momento da pandemia. Então, bem no comecinho ali de março, né, quando tudo começou a fechar e o pânico foi se instalando, uma amiga me convidou a ouvir um podcast que falava sobre o desenho humano. Na época era ínfimo o que existia em português, então esse podcast inclusive era dos Estados Unidos, né? E aí eu gostei, comecei a me interessar. Ela me convidou para estudar e se aprofundar mais junto com ela, porque ela falou: eu quero alguém para conversar sobre isso. Eu não tenho ninguém que conheça. Eu acho que você vai Aham. gostar. Então vamos estudar junto. Ela também era projetora, né? E aí eu comecei nesse movimento.
Na época eu estava dando minhas aulas de yoga todas online, né? Como muitas pessoas fizeram durante a pandemia, de migrar para o online, eu também fiz essa transição. E eu falava sobre yoga, tinha o meu Instagram pessoal com esse tema, né? Do yoga e da filosofia do yoga. Só que daí eu comecei a estudar tanto desenho humano, vivenciar tanto aquilo que eu não teve como, eu comecei a falar disso também, né? No início com um pouco de medo, achando que as pessoas iam achar que eu era doida, que eu tinha pirado de vez, né? Porque na minha visão o yoga ainda não era tão esquisito assim, né? O desenho humano foi tipo, gente, agora surtou, né? Agora sim Agora eu sou louca, beleza. de vez, vamos fazer interdição civil aqui nessa mulher, porque, né, agora não tem mais jeito. Mas, para minha surpresa, as pessoas começaram a se interessar muito mais pelo desenho humano e querer saber mais sobre o desenho humano através de mim, através, né, da minha voz e da minha compreensão. E aí comecei a receber convites para fazer leituras, para dar aulas, eventualmente depois de um ano aí, alguns meses, isso se tornou um curso, abri a Academia Galáctica e todo esse movimento foi acontecendo, né, com base nesse convite de estudar o desenho humano que surgiu no meio de um momento de renascimento aí da minha vida, né? Que E eu nem lembro legal. qual foi a pergunta que você me fez, mas basicamente essa é a história Não, nem que eu me trouxe lembro, eu tô aqui. assim, tão imersa já no que você tá contando que eu só tô indo, entendeu? Você projetora, eu geradora, vocês vão entender um pouquinho daqui a pouco o que que é tudo isso, mas assim, a minha cabeça já tá tipo, pá, e as ideias vão vindo, e as coisas eu falo. E é tão legal ver, assim, toda essa sua trajetória, porque acho que se você tivesse saído, acho que não sei, né? Óbvio, tem diversas possibilidades que o universo poderia ter traçado aí também, mas assim, se eu tivesse saído ali do concurso público direto pro direito humano, pro desenho humano, eu acho que a coisa ficaria meio atravessada, né? Talvez não seria o momento, nem nada. Então você teve que fazer todo esse movimento para então chegar numa pandemia na casa dos seus pais, em todo esse processo e falar, é agora, né? Então é muito, eu acho muito interessante como as coisas vão acontecendo e vão se encaixando, que às vezes parece muito torto, as coisas vão acontecendo, você fala, por quê? Pra quê? Do quê? Depois você olha e você fala, nossa, se isso tivesse sido de outro jeito, não teria, sabe, não estaria aqui, né? E aí você pode contar um pouquinho o que que é o desenho humano para as pessoas? Porque, tipo, para mim foi algo muito novo quando eu vi pela Rafa, aí eu cheguei até você, e eu lembro muito bem que quando eu comecei a pesquisar, porque eu sou essa pessoa que fala desenho humano, eu saio lá no Google e tipo, desenho humano, tá, começa a fazer as pesquisas. Eu não achei quase nada. Eu lembro que acho que em português, a primeira pesquisa que eu fiz, eu não tinha encontrado. Eu falei, geralmente, eu falei assim, realmente não tem. Aí hoje você vai pesquisar, hoje já tem muito mais em português, assim. E aí o seu vem, a academia vem, tipo, não sei se pelos cookies, né, já pelo meu computador, que ele já vem assim direto na Academia Galáctica, mas é um dos primeiros. Então, assim, na época não tinha. Você pode contar um pouquinho o que que é então o desenho humano? Sim, eu quero falar um pouquinho antes sobre isso que você disse da questão de a gente não ver, né, onde a coisa vai terminar, parece desconexo até que quando arremata ali o nó, você percebe toda a concatenação, né, dos efeitos, porque eu vejo que esse é um ponto que trava muito as pessoas, né? Ah, eu tô num lugar que eu sei que eu não quero estar, mas o que que eu vou fazer depois? Não sei. Só que você já sabe o primeiro pedaço de informação, que é eu não quero mais estar ali. E agora você precisa agir, Sim. né? Eu gosto de falar que um ato de graça, ele sempre pressupõe um salto de fé. Então, para você conseguir uma coisa que você quer, você precisa confiar. E a fé, ela é cega, ela pressupõe que você não vai ver, você não vai ter provas, você não vai ter certeza. Você tem que Nossa, é. confiar. Então, esse é o núcleo de todas as biografias que você vai ver ali de pessoas, né, que conseguiram conquistar um sucesso, uma satisfação pessoal, profissional. Existe esse momento de incerteza, existe esse momento de um salto de fé, né, de atravessar a trincheira ali da jornada do herói. Não tem como ter transformação sem isso, porque a vida pede essa coragem da gente, né? É o preço que a gente paga. Então, ou você paga o preço de ficar lá amargurando uma situação que você não aguenta mais por medo, ou você paga o preço da incerteza, que é temporária, ela vai ser temporária, porque não tem como você vai abrir um espaço na sua vida, outra coisa vai surgir, é inevitável.
Sim. né? Você cria um vácuo ali, algo vai vir preencher esse espaço, desde que você esteja disponível. Então, esse movimento de se tornar disponível, né, de abrir o espaço sem saber o que vai acontecer, ele vai ficando mais difícil conforme a gente fica mais velho, porque vamos tendo mais responsabilidades, né, mais pessoas contando com a gente, às vezes filhos, né, enfim. Então, ele vai se tornando mais desafiador, mas ele sempre vai ser necessário em algum nível, quando a gente quer mudar, quando a gente quer algo maior, melhor, mais alinhado com aquilo que você deseja, né? E eu E queria é muito que alguém tivesse me dito isso antes, sabe? Em vez de só falar, meu Deus, o que que você tá fazendo? Que doida, vai largar tudo, não sei o quê. Fica aí mais colocar mais tempo. medo, né? Se eu tivesse ficado lá mais tempo, eu não teria saído, eu acho. Porque pandemia, dois, agora que eu tô com 31, só de pensar nos rolês que eu dei, gente, viajando de ônibus na Ásia, tipo assim, não. Entendeu? Já não quero mais fazer esse rolê. Já é outro momento já, não mais. Não, não dá. Não dá. Então, assim, a gente tem que atender o chamado quando ele vem, né? Porque essa coisa do timing, ela é muito. A vida ela é muito generosa com a gente, mas também se a gente deixa o bonde passar, às vezes ele não volta mais, né? Vai ser outro bonde. Sim. Mas é importante ouvir esse chamado, né? E entender que a maioria das pessoas que conseguiu qualquer coisa que você vê e pensa, nossa, eu também quero isso para mim, 99% de chance que ela conseguiu sem ter certeza que ela ia conseguir, gente. Eu acho que essa é uma pessoa muito ou muito autoconfiante ou muito narcisista e doida para falar, eu tenho certeza absoluta, sem um pingo de dúvida, assim, ou, sei lá, uma pessoa de muita fé ou completamente maluca, né? Porque é natural que a gente tenha essa dúvida, né? Essa semente ali, a nossa mente vai estar sempre olhando para o é e o não é, né? Para a Sim. polaridade da O e coisa. Então, se, mas será que, né? E aí a gente começa a criar esses monte de coisa e vai construindo um monte de coisa, você vai falando. Chega uma hora que você fala, não, não vou, não. Mas aí é aquilo que você falou, né? A gente tá aberto e disponível, a gente se mostrar aberto e disponível, e dar esse salto, realmente pode levar a gente também para uns lugares que a gente nem imagina e que podem ser melhores do que a gente imaginou também. Às vezes a gente pensa e fala assim, ah, acho que eu vou fazer, talvez dê isso, talvez dê aquilo, e de repente vão surgindo oportunidades, pessoas, portas que vão se abrindo e que você olha e você fala, mas eu nunca imaginei que fosse chegar nesse lugar. E aí a gente está aberto realmente e disponível para isso, a gente também vai atraindo, né? Então acho que tem essa, eu acredito muito nessa coisa de energia, a gente vai trazendo tudo isso. Esse podcast foi assim, saiu assim. Eu fui, tipo, falei, não sei, mas eu não sei, mas e se, mas e se. Aí chegou uma hora que eu falei, não aguento mais, eu preciso botar isso aqui pro mundo. E fui. E falei, vamos ver no que vai dar. E aí eu já tô num outro momento, e as coisas estão aparecendo, as pessoas estão surgindo. Então, acho que muito desse movimento, né? Realmente de, tipo, tô disponível e tá indo para uns lugares que, tipo, alcançando pessoas e podendo ter, conversar com pessoas, ter acesso a pessoas que, tipo, falei, eu não estava imaginando que eu ia chegar, não, assim. Então, acho que é muito disso também. Enquanto eu estava muito nesse lugarzinho, muito tipo, tá seguro, tá aqui, tá. Mas também não estava fazendo mais sentido. Aí chegou uma hora que eu falei, não aguento mais. Eu falei, eu preciso sair desse lugar aqui. Então, acho que tem esse chamado, né? Se a gente não vai atrás, sufoca a gente também, assim. Aí ficar amargurando lá, não dá, né? Não tem uma hora que dá ruim, assim, a vida dá uma azedada e não sei, para de fazer sentido, não sei, não tem um propósito, não tem aquela coisa no coração, né? Tipo, na alma, sei lá, não tem esse calor mesmo, né, para chamar a nossa atenção. Mas e o desenho humano? Você pode contar um pouquinho, que se deixar, eu fico aqui falando, bom, né? o desenho humano, então, só para a gente arrematar essa lição aqui, né, essa moral da história, gente, você quer mudar alguma coisa na sua vida, não espera ter certeza do que você vai botar no lugar. Se você já sabe que você não quer, se livra daquilo. É o espaço e o movimento que vai te trazer a clareza. Não vem antes, né? Observem as histórias. Olha o padrão. Eu, como projetora, a gente já vai falar sobre isso. Eu olho muito padrão, né? Gente, eu não consigo nem me lembrar de uma história de alguém, sei lá, famoso, de biografias ou que alguém me contou, onde a pessoa fez uma mudança na vida dela, que ela sabia exatamente como ia acontecer e o que ela ia fazer, e tinha tudo calculado ali nos últimos pingos dos is. Se ela tinha, provavelmente não foi assim que aconteceu. Então, sabe,
Não tem como, né? É, Vamos fazer as pazes com o fato de que quando a gente quer mudar, é natural não saber o que vem depois dos 2 primeiros passos que você vai dar. E isso vai ficar claro ao longo do caminho, né? Porque a gente usa isso para evitar a mudança e as pessoas cobram isso da gente, né? Ah, você vai largar esse emprego, mas aí você vai sim. fazer o quê depois? Ah, você vai começar esse É, podcast? Quem que você vai convidar? Como é que você vai? Já quer uma lista de 20 pessoas, assim, gente, calma, é bem isso calma. mesmo. Uma coisa de O cada tempo está vez. agindo a meu favor, né? O tempo está agindo a meu favor. E o Sim, desenho humano. Aqui você já conversou com a Rafa sobre astrologia, né? Eu ainda não tive a oportunidade de escutar, mas eu sei que ela já esteve aqui sim, no seu sim. podcast. Então, seus ouvintes já devem saber, já devem até talvez gostar de astrologia, né? Já está mais interessado. Eu gosto de puxar esse gancho porque ajuda a gente a entender o que que é o desenho humano, né? Então, assim como todo mundo tem o seu mapa astral, todo mundo também tem o seu desenho humano, seguindo o mesmo princípio hermético da correspondência, né? Que assim como é acima, é embaixo. Os astros, a posição dos astros no momento em que a gente nasceu, que a gente tomou a nossa primeira respiração trazem características que vão compor o nosso temperamento, a nossa personalidade, o nosso, a nossa dinâmica, né? Então, por esses mesmos princípios que baseiam a astrologia, o desenho humano também existe conforme essa mesma lei hermética. A diferença é que o filtro que a gente coloca no céu ele é um pouco mais detalhado do que a mandala astral. Então, a mandala do desenho humano, para quem entende um pouco de astrologia, vai acompanhar isso melhor. Mas, basicamente, quando a gente nasce, é tirada uma foto do céu. E aí, aonde esses planetas estavam, ali a localização geográfica deles, né? Eles estão num lugar determinado do céu. E isso vai dizer algo sobre você, né? Então, eu tenho o Sol em Câncer, na casa 10. Eu tenho a Lua em Áries. Isso diz coisas sobre mim, né? No desenho humano, a gente usa essa mesma mandala, só que dentro dessa mandala tem uma outra divisão, que é os portões do I Ching, os 64 portões do I Ching. Então, ela fica como se fosse dentro da mandala zodiacal, né? Cada signo vai ter ali uma quantidade de portões, não dá muito exato porque alguns cortam no meio, mas só para a gente conseguir visualizar. Então, se a mandala do zodíaco tem 12 fatias, que são os 12 signos, a mandala do desenho humano tem 64, que são os 64 portões. Isso. Aham. E aí, então, eu vou ter, por exemplo, o Sol em Câncer no portão 15, que é o meu caso. E isso traz um detalhamento maior, né? Em questão da minha composição energética. Então, o desenho humano ele vai focar bastante nessa parte da composição do nosso corpo energético. E o que eu acho mais Hum. interessante, né, que foi uma das coisas que me encantou, esses 64 lugares ali do céu, né, dessa mandala Rave, que é a mandala do desenho humano, eles têm uma correlação dentro do nosso corpo energético. Então, ao mesmo tempo que o desenho humano faz um mapeamento do céu com essa mandala, né, dos astros ali, ele também faz um mapeamento do nosso corpo energético em como os nossos chakras ou os nossos centros energéticos se conectam. E Nossa. aí esse portão 15 que está lá, dentro do signo de câncer, ali na cúspide com gêmeos, que é onde está o meu sol quando eu nasci, ele também existe no meu corpo energético, dentro do meu centro G, que é o chakra cardíaco. Então ele faz essa correlação dos lugares no céu com os lugares dentro de mim. E isso é muito legal, né? E então a linguagem do desenho humano, esse sistema, ele foi recebido de uma forma canalizada em 1987 por um canadense chamado Alan Krakower, que mais tarde trocou o nome para Ha-Uruhu. Então, o Ra, ele é o pai do desenho humano. Ele foi um manifestador, né, que como bom manifestador inovou, trouxe algo realmente pioneiro para o planeta. E foi ele quem recebeu essa linguagem através de um encontro com uma voz. Ele diz que foi um encontro místico em que ele simplesmente passou ali alguns dias canalizando, escrevendo e desenhando todo o sistema. Ele recebeu esse Nossa. conhecimento pronto, né? E é uma coisa muito, realmente, assim, uma coisa muito complexa ao mesmo tempo simples, mas assim, Faz imagina, sentido, né? foi É essa tipo, experiência da pessoa de repente canalizar um sistema, né, de sim. autoconhecimento, assim.
E o desenho humano, ele linka, então, né, a astrologia tradicional, que a gente conhece, com o I Ching, dentro dessa mandala dos portões, Uhum. também partindo de preceitos da Cabala, e da física quântica também, né? A física quântica também traz essa questão da gente estar unido, de que está tudo dentro de uma teia, né? Então, a física quântica ela vem conversando bastante com os saberes antigos, herméticos, da questão da unidade do todo, né? Então, o desenho humano ele faz toda essa conexão da astrologia com os portões do I Ching, com os nossos chakras, e partindo das leis herméticas, que são o núcleo ali da Cabala, né? Que também tem um pouco da árvore da vida. Ao mesmo tempo que isso parece tudo muito complexo, falar, meu Deus, né? Cada sistema desses a gente tem que dedicar pelo menos umas 10 encarnações para começar a compreender. Sim, para começar a entender O um desenho pouquinho. humano ele é uma linguagem própria, né? Então eu gosto de dizer que ele criou um dialeto próprio. Ele se baseia nessas 4 linguagens antigas, né? Esses saberes antigos da astrologia, do I Ching, da Cabala e do sistema de chakras, mas ele criou um dialeto próprio, uma quinta linguagem chamada desenho humano, que é uma linguagem de autoconhecimento, né? Uhum. Então ela é uma forma da gente olhar para a gente e compreender principalmente como a nossa energia funciona. E aí que eu acho que fica muito legal esse estudo, né? Da astrologia com o desenho humano, porque a gente consegue casar esses dois conhecimentos de uma forma que um completa o outro, né? Então, enquanto a astrologia Nossa, sim. está me mostrando ali potenciais de áreas da vida, né? E de certos temperamentos ali que eu posso ter em relação aos meus planetas, o desenho humano está falando de dinâmicas energéticas e de como o desenho humano fala muito sobre como, né? Uhum. Como eu uso esse veículo aqui, esse bioveículo, esse corpo, esses nossos corpos, né? Um corpo físico, um corpo energético, um corpo mental, como que eu uso esses corpos para viver o potencial que o meu mapa astral me mostra que eu posso viver, né? Então, a astrologia mostra muito o mapa e o desenho humano é a bússola que a gente vai usando no dia a dia para navegar ali, cadê meu norte, para onde que eu vou, né? A astrologia ela traz aquela visão panorâmica do mapa e o desenho humano ele é bem Detalhado, cada né? escolha que eu tomo no dia a dia, né? Através da minha estratégia, do meu tipo áurico, da minha autoridade. Então, acho que essa é uma metáfora. Você já conhece bastante, né? Mas eu tenho buscado formas de tornar cada vez mais simples e palpável essa explicação. Como é que foi essa tentativa aqui? Foi boa? Eu podia ficar, você pode continuar falando que eu tô aqui, ó, só absorvendo, que eu tô achando o máximo. Mas acho que deu para entender bem, assim, acho que ficou. Eu acho que tem o nível de detalhamento que acho que é importante as pessoas saberem, né? O que compõe, de onde que vem, como que. Não é tipo, é um desenho humano, faz aí, vamos lá ver o que é, né? Tipo, não, calma, né? Tipo, tem que dar um contexto, né? Tipo, para a pessoa poder entender. Eu acho que ficou, tipo, acho que ficou muito claro, acho que ficou muito legal, porque acho que é muito novo também, né? Então, para as pessoas poderem compreender melhor e até para usarem isso, então, tipo, precisa, acho que, ter todo esse contexto. Eu tava aqui, tipo, só ouvindo, tava achando o máximo, só assim, nossa, é. Eu quero saber, então, de algum ouvinte aqui, alguém que está vendo esse vídeo ou ouvindo esse episódio, comenta embaixo, manda uma mensagem pra gente para falar assim: eu nunca tinha ouvido falar de desenho humano, Ana, a sua explicação fez sentido, entendi. Acho que comecei a entender. Então, não entendi. Fala de novo, vamos Fala onde eu de. posso ler mais sobre, tá? Para eu sentir aqui como é que tá a minha explicação atual sobre o que é o desenho humano, que está sempre sendo refinada, né? Sim, não, e E eu vou. aproveitando, então, né, já que você está aqui apresentando o desenho humano, de repente você não sabe o que que é, descobriu agora e quer saber o seu, né? Falei, assim como todo mundo tem um mapa astral, todo mundo tem o seu desenho humano. Você pode descobrir o seu no nosso site academiagaláctica.com. Vai ter ali, gere o seu desenho, descubra o seu design, tem vários botões ali para você clicar para descobrir. Pode jogar no Google também, desenho humano Academia Galáctica, vai aparecer.
tá bom? Sim, eu vou deixar também E aí aqui na você coloca suas descrição informações. o link também do seu Ah, Insta, vou perfeito. deixar também o site, enfim, vou deixar todas as informações aqui na descrição para vocês poderem dar uma olhada depois. Vou deixar também as nossas redes para vocês também continuarem acompanhando a gente, acompanhar a Ana, tudo, para que vocês possam então descobrir, né, também todo esse mundo do desenho humano, que, gente, assim, tá tanta informação, é tanta coisa, que até hoje eu fico olhando. Eu falo assim, como é que era mesmo? Eu volto lá e vou ver direitinho como é que é e do que. Mas assim, tem muito mais informações. Às vezes eu ouço o podcast, né, que você tem com a Rafa, né, também, que aí eu As fico ouvindo projetoras no as YouTube. projetoras, e aí eu fico ouvindo e falo, o quê? Como é que é? Aí eu vou lá, pego o meu desenho e vou lá olhar e fico buscando e fico olhando e falo, ah, é? E assim, minha cabeça bomba. E tem muita coisa, né, para explorar, muita coisa para ver. E aí tem os tipos, né? Então, no caso, eu falo, eu sou geradora, e aí você é projetora, mas tem, né, gerador manifestante, a manifestadora e a refletora. É isso? Isso mesmo. Ah, tá vendo? Eu sei muito pouco, mas estamos lá, entendeu? Eu pego um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vamos lá. Mas você sabe que, até falando da minha experiência com o desenho humano, quando eu percebi a forma como eu precisaria reagir, assim, à vida, né? Que você falou do como, né? E aí, quando eu entendi como reagir à vida, gente, mas assim, fez tanto sentido que eu olhei e falei, às vezes eu ficava dando volta, volta, volta numa coisa que eu já tinha decidido num primeiro momento. Tipo, Uhum. é sim ou não? Meu corpo. E aí eu lembro uma vez que você falou assim: presta atenção no seu corpo. Tipo, como que você, tipo, responde? Às vezes, sei lá, é a cabeça, é o corpo. O que que movimenta que te diz que é para ir ou não ir? Às vezes o não, você retrai, sei lá, observa o corpo. Mas assim, é na hora. Depois que começa a ficar mais autoconsciente, tipo, ficar mais consciente mesmo, assim, do corpo, eu comecei a olhar, mas assim, é na hora. Acontece o negócio, o meu corpo parece que fecha, parece que tem uma bola aqui dentro de mim que o meu corpo faz esse movimento aqui, ó. Mas quando eu quero, parece que eu tô lá. Eu praticamente debruço na oportunidade. Aí eu parei e falei, nossa. E aí, às vezes, eu fico dando voltas nessa, sei lá, qualquer decisão que seja, eu fico fazendo assim, mas depois eu olho e falo, mas pera, qual que foi o meu primeiro impulso? Aí eu paro e falo, era aí. Então por que que eu tô aqui? Remoendo isso daqui é só. Então, eu acho muito legal poder conhecer mais, assim, ter esse conhecimento, tipo, por mais, assim, que tenha muitos detalhes, mas só de eu saber uma informação, uma coisa só, tipo, quanto que já me fez, assim, poupar energia, otimizar tempo, energia, tudo, assim, que é tão mais fácil saber como reagir, né? E eu sei que a projetora é movida a convite, né? Sim, Tem essa coisa do convite. Eu falei, vou chamar a Ana, será que ela topa? Porque eu sei que é convite, será que ela vai amo um topar? convite. Aí pra Rafa foi a mesma coisa. Eu falei, eu sei que ela é projetora, será que ela vai topar? Na hora ela me mandou um sim, eu topo. Aí eu falei, ah, então tá bom, então beleza, então tá fazendo sentido o A convite. gente ama, porque vai validando, né? Vai mostrando pra gente, assim, olha, o caminho é por aqui, né? Tá recebendo convites nessa direção, que te reconhecem por aquilo que você realmente é, né? Enfim, tem várias nuances, né? Então, isso que você falou de ouvir o meu corpo, você é uma geradora com autoridade sacral, né? Pelo que eu lembro. Sim, isso. E aí isso é válido para geradores com autoridade sacral ou geradores manifestantes com autoridade sacral. Quem tem autoridade sacral e esplênica são pessoas que na hora eles já sabem. Eu sou esplênica também. Então, na hora eu já sei se eu quero ou não quero aquilo. Mas quem tem uma autoridade, por exemplo, emocional, ambiental, lunar, já vai ter uma outra dinâmica, né? Que tem uma autoridade que não é tão imediata quanto a nossa. Então, na Hum, base do sistema, o que que ele vai fazer? Ele vai te mostrar que a sua mente não é um órgão tomador de decisões como a gente pensa que ela é, né? Então, a gente bota a mente no lugar errado. A mente não existe para tomar decisões, a mente existe para analisar, comparar, refletir, contemplar, mas ela não decide, porque ela não tem essa capacidade. Eu gosto sempre de falar isso, quem já me ouviu em outros podcasts já deve ter escutado. Para 5 minutos e observa para onde o teu pensamento vai. Ele está sempre pensando uma coisa e pensando o oposto daquilo.
pensa uma coisa e pensa o oposto daquilo. Eu sempre dou exemplo de comida, por exemplo. Nossa, eu tô com fome. Acho que vou comer um pedaço do bolo de chocolate. Ai, mas, poxa, é muito doce, né? Tô tentando cortar o açúcar. Melhor não. Ah, mas eu já fui correr hoje de manhã, então tudo bem. Ah, mas não é assim, né? Não dá pra queimar a caloria do bolo de chocolate, foi só 20 minutos de corrida. Ai, mas eu já trabalhei tanto, eu acho que eu mereço, né? E é Que assim que a nossa coisa. mente funciona, com tudo. Só para 5 minutos e presta atenção. Você vai pensar uma coisa e imediatamente você pensa o oposto daquilo. Isso os indianos já falaram pra gente há 5.000 anos antes de Cristo, lá na época dos Vedas. Eles já falaram pra gente que é assim que a mente funciona. A mente pensa uma coisa e pensa o oposto. Pensa uma coisa e pensa o oposto. É a dinâmica dela. Por quê? Porque ela serve para analisar. E para analisar, a gente precisa estar sempre olhando os dois lados da moeda, né? Então, uma vez que eu entendo que Sim. esse é o papel da minha mente, eu consigo libertar ela desse papel de decidir que não é dela, que ela fica sobrecarregada e bem inútil nesse lugar. E aí eu vou investigar qual que é esse órgão, então, já que não é a minha mente, aqui a gente está falando de órgão sutil, né? A mente tem ali o cérebro como um órgão físico, mas a mente em si, os meus pensamentos, né? É um órgão sutil que a gente tem. Qual é o meu órgão sutil de tomada de decisão, então? Aí o desenho humano vai te mostrar que é a sua autoridade. Às vezes vai ter relação com um órgão mesmo, né? No caso da esplênica, que é o baço, no caso, né? Enfim, mas não necessariamente, é um órgão sutil. Então vai estar relacionado com algum centro energético que você tem, Uhum. né? Então, no teu caso é o centro sacral, no meu caso é o baço, que é o centro esplênico. Para outras pessoas vai ser o plexo solar, que é o chakra ali do Manipura, né? Para outras pessoas vai ser o centro G. Para outras pessoas vai ser o centro energético do Anya, que não é a mente, que vai estar relacionado com a sabedoria que ela adquire, né? Do ambiente, é o caso das projetoras mentais, né? Ela vai adquirir informações do ambiente, ela vai processar toda aquela informação nos centros abertos dela e depois ela vai conseguir chegar numa decisão. Então ela precisa estar no lugar certo para decidir. Ou das refletoras, que é a autoridade lunar, ou seja, é o passar do tempo. Os ciclos da lua que vão trazer a clareza para ela, a gente fala que é uma autoridade externa, né? Mas ela sente isso conforme o passar do tempo, ela vai sentindo aquela intuição do que ela vai fazer ou não, né? Então, a primeira, acho que a coisa mais importante que o desenho humano traz pra gente é mostrar que a mente ela não é um órgão tomador de decisão, ela não serve para isso. É tão Simplesmente libertador porque, isso. né? Então, mas é isso, gente. A mente não decide. Você acha que você está decidindo pela mente, fala, estou sendo racional aqui, analisando os prós e contras. Não tá. Porque se você decidisse o contrário daquilo que você decidiu, você ia conseguir da mesma forma justificar e fazer uma listinha de por que A é melhor do que B. Ou B é melhor do que É, A. Todo mundo entende. Então a mente não serve para gente, a cabeça tá a gente tipo. decide e depois justifica. Nossa, nossa, é muito isso. Nossa, minha cabeça tá tipo, gente, mas eu converso com projetoras, é sempre assim, minha cabeça faz tipo, pá, eu não sei o que eu faço. Eu falei pra Rafa, o dia que eu assisti o podcast, tava você, a Rafinha e a Rafa, eu tinha que parar o podcast, anotar, parar pra pensar, depois continuar, porque era muita coisa acontecendo com três projetoras no mesmo lugar. E a geradora fica aqui, ó, pirando nas ideias. Porque, nossa, faz muito sentido, gente. E a gente não, imagina, no dia a dia a gente não pensa sobre isso. A gente é exatamente o que você falou. Fala, não, eu tomei uma ideia, eu tomei uma decisão racional, porque eu pensei nos pró. Não, realmente, se eu fosse tomar alguma outra decisão, eu ia falar a mesma coisa, mas tipo, sei lá, numa outra perspectiva. Uhum. Cara, que libertador isso! Gente, a cabeça Parem tá de tipo. decidir com a mente, gente. Ela não serve para. Aliás, vocês não estão decidindo com a mente. Vocês acham que estão. Esse que é o rolê. É, Você acha que está decidindo com a mente, não tá. A mente gente. entra depois. Gente, sejam responsáveis, não é assim fazer qualquer coisa, calma, não é sobre isso, vamos lá, né? Mas, nossa, eu falo por experiência própria, a questão do sim pelo não, o é ou não é, e é engraçado, eu descobri que meu filho é gerador manifestante, e, né, aquela coisa muito rápida,
E eu percebi que com ele, quando eu quero conversar com ele, eu pergunto, tipo, sei lá, eu falo, mas por que tal, 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 tal? Ele olha pra minha cara, tudo bem, criança, né? Eu vou fazer uma pergunta que ele vai saber me responder também. Mas ele fica assim olhando. Mas se eu pergunto, eu faço uma pergunta que ele vai responder sim ou não, ou é tipo, é uma escolha que ele vai fazer, é muito rápido a conversa com ele. Então, tipo, ele, tum, 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 ele já consegue responder. Eu falei, olha, gente. Isso aí ajuda muito a comunicação também, né? Tipo, melhora a relação, a conexão. Eu participei, né, da aula que teve, do workshop que teve, né, com... Ai, gente, esqueci, desculpa, eu esqueci o nome dela, do Caminho da Alma. Ah, desenho humano para crianças, a Nicole Dornelas. Isso! Aí eu fiquei olhando, eu falei, gente, mas é muito sobre isso, tipo, melhora muito essa conexão com os filhos, os pais, de poder entender, de poder direcionar melhor. Eu falei assim, gente, se pudesse ter isso quando eu era criança, nossa, tipo, ia ser outros caminhos, outras formas de ver a vida, de escolher, e de fazer. E aí você percebeu também que, tipo, na sua vida, conforme você foi se conectando muito mais com o seu desenho, tudo foi fluindo muito melhor? Nossa, sim, absurdamente. E essa questão da tomada de decisão, né, é, é interessante, porque isso que você falou, né, você fez um aviso aí de prevenção, tipo, gente, calma, não é para sair decidindo qualquer porcaria. Óbvio, né, mas o óbvio precisa ser dito. O que a gente está falando aqui é a mente não é quem toma a decisão. Você pensa que está decidindo pela mente, mas você não está. A mente ela justifica uma decisão que já foi tomada por uma outra instância sua. Como Uhum. a gente se conecta com essa instância, então, para tirar a pressão da mente, né, de tentar decidir porque ela não consegue, né, é me conectando com essa outra instância. Essa outra instância, a gente começa a entrar numa senda mais espiritual mesmo, porque aqui eu estou falando do meu eu superior, aqui eu estou falando daquela parte de mim que sabe, Uhum. que não é a mente, né? Ela sabe, só que ela não consegue explicar por quê. Ela não tem é a intuição, né? É esse canal que todos nós temos de conexão com a sabedoria que está além da nossa individualidade. A gente está falando do cenário ideal, de eu decidir através da minha consciência, através do meu self. Só que, né, também tem um outro lado aí que já sai um pouco da senda do desenho humano, que é estratégia e autoridade, a gente consegue se conectar mais com isso quando eu tenho já um trabalho terapêutico em cima das minhas sombras, dos meus complexos, porque essas interferências também fazem com que seja muito difícil a gente ouvir a nossa autoridade, né? Então, quando você vai ver a teoria do desenho humano, a base, o núcleo é muito simples. É basicamente ouvir os sinais do seu corpo e quando você sente uma sensação de alívio e clareza para tomar uma decisão, né? E aí isso vai tomando diferentes formas de acordo com a sua autoridade. Tirar a pressão da mente e deixar o corpo tomar essa decisão, o corpo te mostrar qual é a decisão que na verdade ele já tomou, né? E a mente vai justificar depois. Só que se a gente tem interferências, né, mentais ali de complexos, de sombras, de vícios, de coisas que estão além da minha consciência, né, que estão ali no porãozinho do inconsciente, isso dificulta a vivência e experienciação do meu desenho. Então, as duas coisas precisam andar juntas, e é isso que a gente tem trazido bastante agora para a academia, né? Eu e a Rafa, porque a gente constatou isso, a gente constatou, legal, o desenho humano traz ferramenta, ele traz poder para a gente, mas não adianta eu ficar ali obcecada estudando meu desenho humano se eu não tô tendo esse olhar mais profundo para quem é que está comandando o rolê, né? É a minha consciência ou é o meu inconsciente? Então essas coisas têm que andar hand in hand, né? Elas têm que estar de mãos dadas ali. Deixa eu pôr aqui para carregar o computador. Eu percebi E mesmo aí, que os últimos projetos, enfim, as últimas coisas que vocês têm feito, tipo, é muito mais aprofundado, assim, vem. Eu olhei e falei, nossa, mas assim, tá indo numa coisa muito mais ali, mais dentro, assim, mais denso mesmo, né? E às vezes uhum, vocês pegam, tipo, sei lá, um assunto, aí eu falei, gente, mas o que que elas estão fazendo, assim? Tipo, vem, 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 tipo. E às vezes a gente acha que, tipo, tá, não, estamos conscientes, acho que eu tô prestando atenção. E não, né? Às vezes a gente não tá, tem tantas camadas para olhar, para tirar, para
para abrir, para, enfim, até a gente realmente colocar essa lanterna mesmo, e acho que é isso, né? Você falou que o desenho vem muito colocando essa lanterna, assim, de como fazer as coisas e tal, de iluminar, né, esses caminhos, e aí eu vejo muito que vocês têm feito muito esse trabalho, acho que tanto no podcast, né, ou até mesmo na Uhum. academia, assim. E o que que vocês têm pela frente, assim? Tem outros projetos também que eu vi, eu acompanhei alguns, assim, que vocês têm feito, mas o que que vocês têm aí pela frente também? A gente está trazendo bastante essa. Agora, assim, né? Não sei quando vai ter esse episódio, mas essa semana, agora, dia 19, a gente está lançando o nosso workshop de dinâmicas energéticas familiares. Então, a gente está olhando para o desenho humano na interação entre as auras, né? Que também é um estudo que eu gosto muito de fazer, porque isso foi uma das coisas que eu senti muita transformação e fluidez também no meu relacionamento, principalmente com o meu marido e com a minha mãe, porque os dois tiveram abertura para compreender um pouco do sistema também, junto Que comigo, né? legal. Não chegaram a se especializar tanto, mas tiveram esse interesse, essa curiosidade de também falar a mesma língua, né? Até um certo ponto ali. E é onde a gente conseguiu fazer esse experimento na prática. E muitas das coisas que eu tinha, por exemplo, de atritos com a minha mãe, a gente conseguiu olhar através da dinâmica da interação áurica do desenho humano e ver que, na verdade, aquilo não era pessoal, era energético. Entende? Então a gente Olha, conseguiu perceber a dinâmica, a mecânica da nossa energia, como uma refletia e ampliava a dor da outra, e aquilo sendo uma coisa não pessoal, porque o desenho humano ele traz esse teor, né, de algo mais objetivo, porque ele traz uma mecânica energética, né? É uma coisa que, ó, você nasceu com essas características que fazem com que a sua energia funcione num nível consciente e inconsciente de determinadas formas. A gente tem um poder ali de modulação dessa energia, mas uhum. existe um temperamento, existe uma configuração, né? A gente nasce com. Tem teorias que falam que a gente nasce uma tela em branco, mas cada vez menos eu acredito nisso, porque a gente nasce com certos dons, certas habilidades, certas limitações, certas facilidades, até físicas, né? De você nascer com não sei, uma estatura X ou Y pode determinar, né, se você vai jogar basquete na NBA ou não, entende? Estatisticamente, tudo isso vai influenciando, né? Então, o nosso desenho, ele traz um pouco dessa herança aí cósmica que a gente tem e como trabalhar com isso. Então, quando eu consigo olhar para essas dinâmicas entre as auras, principalmente no laboratório alquímico, que é uma família, né? A família é a É o maior maior cena do laboratório. autoconhecimento, né? Sim, Filho, mãe, marido, aquele núcleo um, é realmente um laboratório alquímico para a gente se transformar. sim, E aí, quando eu incluo essa visão do desenho humano, ele traz muitas respostas para coisas que outras ferramentas não conseguiram trazer, né? Ou que trouxeram perspectivas, mas que não deram aquele clique, daquele alívio, nossa, agora eu entendi, né? A gente tem aqueles momentos de caída de ficha, assim, que é muito sim. subjetivo, que só você vai conseguir acessar isso dentro de você, mas quando você recebe a palavra certa na hora certa, aquilo clique e você fala, nossa, agora eu entendi, né? Foi E o assim desenho humano comigo, gente, é trouxe muito bom. vários desses momentos para mim, assim, Sim. Ah, né, de validação da minha experiência, daquilo que eu via também como meu potencial, como as minhas limitações, e me ajudou muito a me aceitar, ao invés de poxa. tentar me provar e ser algo que eu não era, assim. Então, me ajudou a relaxar em quem eu sou, sabe? E compreender que isso é o suficiente. Então, essa já é uma transformação muito profunda, assim. E aí, quando a gente vai entendendo essas dinâmicas, né? Poxa, tudo bem eu ser quem eu sou. Aí começa com você. Aí você olha para o outro, você olha para o seu marido, para sua mãe, para o seu irmão, para sua filha. Tudo bem você ser quem você é também. E aí você vai criando um ambiente muito mais seguro, muito mais harmonioso para cada um poder expressar a sua individualidade sem tantos condicionamentos, né? Porque a família é a maior fonte de condicionamento que a gente tem, tanto Sim. energético quanto mental e emocional, né? A gente e Hum. até genético, né? A família é a maior fonte de condicionamento. Quando eu digo condicionamento, são as coisas que a gente
busca ser, mas que na verdade a gente não é, né? As coisas que a gente acreditou um dia que a gente deveria ser, o que a gente tem que fazer, né? Esses são condicionamentos, Uhum, condicionamentos da família, da sociedade, de religião, de pátria, de, enfim, N lugares que pode vir, a família é o mais denso deles, né? Porque ela traz uma carga, inclusive, biológica para o nosso condicionamento. Que hoje, com a epigenética, a gente sabe que temos também um poder de transmutar isso, né? A forma com que a gente vive, nosso estilo de vida, os nossos pensamentos, eles também alteram a manifestação ou não de certos genes, né? De certos caminhos neurais, enfim. Hoje a gente não é a minha senda aqui de especialização, mas para quem já estuda aí essas coisas mais holísticas do universo, já sabe do que eu estou falando, né? Então, a gente está com esse workshop e hoje a academia está caminhando muito mais para essa compreensão, assim, então a gente tem ali os nossos cursos de entrada, tem os e-books, tem o curso de formação também, que eles servem para você se alfabetizar no sistema do desenho humano. É o primeiro passo. Então, se eu quero aprender a pensar, primeiro eu preciso aprender a falar e escrever, né? A pensar nesses termos de linguística, né? A formular um pensamento, uma retórica. Eu preciso primeiro aprender o A, o B, a Bá, né? sim. Então, esses cursos que estão lá no site dos tipos áuricos, os nossos e-books, incluindo o curso de formação, que daí é para quem quer se alfabetizar completamente no sistema, né? Eles têm esse intuito de você aprender a falar a língua do desenho humano. A partir daí, você começa a pegar essa nova língua que você aprendeu. Quem fala mais de um idioma vai entender também o que eu estou falando. Tem coisa que você não consegue expressar completamente a ideia daquilo num outro idioma, quando você vai traduzir, coisas se perdem, né? É, Então, sim, o meu marido, ele é americano, é norte-americano, estadunidense. Então, eu passo muito do meu dia falando inglês e às vezes eu quero comunicar alguma coisa que em português eu não acho a mesma palavra, né? Por sim, exemplo, overwhelmed, assim, tipo, certas palavras que você vê que você fala, gente, dá para traduzir, mas não é a mesma coisa, né? Ai, saudade, como é que eu vou traduzir saudade? Então, sim. cada vez que você aprende um idioma, você amplia a sua visão de mundo, porque você cria novos conceitos e novos símbolos para esses conceitos no seu cérebro. E aí, o nosso intuito com o desenho humano é que você se alfabetize no sistema primeiro. Depois que você se alfabetizou no sistema, e você é uma pessoa que já está com a gente também há um tempo, né? Tem alunas que já completaram o curso da formação, que renovaram pelo segundo ano na comunidade. Você começa a pensar com as suas próprias pernas, vamos dizer assim, né? A caminhar com as suas próprias Sim. pernas, pensar com o seu próprio cérebro. Então, primeiro você precisa se alfabetizar no sistema. Os produtos da academia, até então, os nossos cursos eram muito focados nisso. E eles ainda existem porque é o primeiro passo. Hoje eu sinto que a gente está caminhando para um segundo passo. Por quê? Gente, antes ninguém nem sabia o que era desenho humano. Agora tem uma pequena comunidade de pessoas que sabem, Que já trabalham, sabe. falam essa língua. Aham. Para essa comunidade, né, que está crescendo, a gente está observando a necessidade de ter laboratórios de experimentação, de ter lugares onde a pessoa, Ah, esse workshop ele é um princípio disso, né? Ó, então agora a gente já está falando essa língua. Ele vai estar aberto também, mesmo para quem não fez a formação e tal, porque ele vai ser bem introdutório, mas ele já tem uma outra perspectiva que não é só educativa e alfabetização de um sistema, ela é uma perspectiva de observação e contemplação dentro do sistema, né, para você tirar suas próprias conclusões. Quem já fez o curso de formação da academia também já sentiu que essa é bem a minha pegada, assim, né? Eu não ensino para você repetir o que eu estou falando. Eu ensino você a pensar dentro de um sistema, uhum. dentro de. Então, a gente se alfabetiza para poder formular as nossas próprias opiniões, experimentar na nossa própria vida. E Sim. aí é isso que eu sinto que agora é o next step, assim, da academia, né? Para a gente conseguir trazer isso cada vez mais para a prática, de uma forma mais palpável, unindo outros saberes também ali que complementam, né? Essa, Uhum. essa experimentação. Nossa, que legal, gente. Porque aí você vai começando a. Eu não sei se seria bem nesse sentido, mas eu vejo, por exemplo, na astrologia isso, porque você tinha astrologia,
Aí você começa a ver as pessoas fazendo a interpretação, usando a astrologia em, sei lá, em nichos mais específicos, ou em leituras mais específicas, interpretações mais específicas, e muito dessa experiência de que a gente tem, tipo, de conhecimento, de experiências de vida e tal. Então você vê essa coisa eu tava vendo outro dia astrologia médica, aí tem astrologia financeira, tem astrologia de tudo quanto é jeito hoje, mas acho que porque, enfim, já passou muito dessa fase da educação, né? Dessa É um primeira sistema muito fase. mais antigo, né? E muito mais maduro também, né? Uhum, Eu acho que o desenho humano ele ainda está numa fase de amadurecimento do sistema. E uhum. eu tenho uma energia muito coletiva, né, no meu desenho. Então, eu estou sempre olhando para big picture e para a questão assim do impacto da sociedade, do coletivo. Então, eu olho muito para isso e eu vejo o desenho humano ainda numa fase de amadurecimento e eu tenho plena convicção que esse amadurecimento ele só acontece a partir da soma das opiniões De vários. individuais de cada um, né? Então, como a academia, eu criei o curso de formação não para você virar uma miniana que vai falar exatamente o que eu falo, mas para você pegar esse sistema e aplicar naquilo que você já pensa, aquilo que você já é, aquilo que você já faz e complementar e agregar e acrescentar, né? Então, eu sinto que esse sistema, assim como a astrologia, ele é criado de uma forma coletiva, né? Cada pessoa, cada ponto de vista vai agregando. Algumas pessoas vão se identificar com um tipo de linguagem astrológica, outras pessoas já vão seguir uma outra linha. Então, o processo de amadurecimento do conhecimento, ele passa por essa diversidade, né? O desenho humano, ele é também conhecido como a ciência da diferenciação. Então, nada mais natural que ele seja também passe por esse mesmo processo de amadurecimento, né? No início, é sempre assim, no início aconteceu com a teologia também, a teologia era coisa só dos reis, né? A religião, a Bíblia era só em latim e não sei o quê, não podia estar na linguagem do povo. Aí, de repente, o conhecimento vai se abrindo, ele vai se ramificando e ele vai amadurecendo também. Então, esse é o caminho natural de amadurecimento de um sistema. Como o desenho humano ainda é muito novo, ele está ainda passando por esse processo de ramificação, né? Então, desde que o Ra recebeu o sistema, foram se criando novas escolas, pessoas que estudaram com ele abriram as próprias escolas, começaram a publicar as próprias obras e cada um vai amadurecendo o sistema, né? Com a sua própria individualidade para compor esse todo. Então, esse é um movimento que ainda está acontecendo e é muito legal a gente poder testemunhar isso, né? Nossa, que importante, Nesse né? Que momento. fundamental você tá sendo esse canal, né? Para esse meio, para que todo mundo, as pessoas possam conhecer, as pessoas possam utilizar, possam estudar e possam aplicar nas suas vidas, porque também é um laboratório para a gente, mas é um laboratório para você, é um laboratório para o desenho humano e vira todo, Uhum. né? Esse grande sistema. Então, tipo, que importante, que potente, que, enfim, você tá nisso. E assim, eu poderia ficar aqui horas conversando com você. Mas o nosso tempo tá acabando e eu podia, juro, eu podia ficar aqui, ó, só ouvindo, porque você tem tanta coisa, gente. É assim, toda vez que eu encontro com a Ana, toda vez que eu assisto a Ana, eu ouço a Ana, eu fico assim, ó. Aham, aham. Nossa, eu não consigo nem. Eu poderia ficar só aqui absorvendo, porque é tanta coisa, tem tanta, assim, sei lá, é um background tão grande, tão amplo que, gente, sério, assim, uma parte 2 eu fico falando para tudo quanto é podcast, tudo quanto é episódio, eu fico assim, gente, parte 2 mas enfim, comentem aqui o que vocês acharam, se vocês querem conhecer um pouco mais também do desenho humano, sigam a Ana, vou deixar aqui, falo de novo que eu vou deixar aqui as nossas redes, o site dela, enfim, para vocês conhecerem um pouco mais sobre o desenho humano, gerem o desenho de vocês, e eu quero saber de vocês, o tipo áurico de todo mundo aqui, por favor, deixem nas nossas redes E também. também já tem, né? Tem vídeos no YouTube, tem os posts do blog, né? Caso você queira entender um pouco mais sobre o seu tipo áurico, a sua autoridade, tem os lugares aí para você explorar nosso canal do YouTube, nosso blog, o Instagram, para você começar a entender um pouquinho mais sobre o seu desenho específico, né? Eu achei legal porque eu não sinto que eu me repeti muito nesse episódio, sabe? Porque às vezes eu venho para um podcast e aí eu vou falar sobre os tipos áuricos, tal, não sei o que, uma coisa que eu já falei e tal. Gente, tá lá no YouTube, vai lá ver, entendeu? Vamos falar de outras Só vai coisas, lá. né? Vamos ampliar essa discussão.
porque aquilo já tá lá, você vai lá e assiste o vídeo. Eu falei, não sei nem se eu conseguiria falar melhor do que do jeito que tá naqueles vídeos ali. Então, assiste o vídeo para você entender um pouco mais sobre você. Aqui a gente fez Sim. uma atualização, sabe? Eu Ai, que recebi várias legal! novos insights, assim, porque a projetora ela só se conhece conversando com o outro, né? Então, estar aqui com você nesse espaço me ajudou também a ter mais clareza e entender, de fato, para onde a gente está indo e por quê. Sabe, eu consegui fazer alguns links bem interessantes hoje aqui no Ah, episódio que também. Então, legal! gratidão pela Nossa! oportunidade. Nossa, eu que agradeço, imagina que especial. Obrigada mesmo por esse encontro, por você ter aceitado esse convite, assim, muito, muito especial, assim, você foi muito importante, assim, num momento muito decisivo também da minha vida, para esse podcast, enfim, para tantos lugares, então, obrigada mesmo. Obrigada a vocês pelo seu tempo, pela sua presença, por vocês estarem aqui, sigam a gente, vamos conversar, continuar essa conversa nas nossas redes, e é isso, um beijo e até a próxima. Tchau.